Aqueles que confiam em Cristo e não em si mesmos são aqueles que adoram em espírito. Bom dia, graça e paz. Filipenses 3. Paulo está dizendo que ele está criticando a falsa circuncisão, que eram aqueles judeus que pregavam a salvação pelas obras, a justificação pelas obras, que é nada mais nada menos do que você acreditar que pode ser salvo por aquilo que você faz sozinho. Não é possível isso. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, somos salvos por aquilo que Cristo fez. E aí, Paulo diz assim, verso 3, nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. O que seria isso? Nós que servimos a Deus no espírito, que adoramos a Deus em espírito. O que é isso? O que seria isso? Jesus disse o mesmo à mulher samaritana, que aqueles que adoram verdadeiramente são aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que é servir a Deus em espírito, adorar a Deus em espírito? É adorar em verdade. Adorar em verdade. Por exemplo, o povo da circuncisão, os judeus da época, uma vez Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Como assim? Em relação aos rituais, eles eram, porque achavam que aquilo salvava, aquilo os aproximava de Deus, eles eram ótimos. Mas eles maltratavam as pessoas, eles eram sem amor. Então no culto, no momento do culto, eles eram maravilhosos. Mas durante a semana, horríveis. Outro texto que tem a ver com isso. 1 Samuel 15, 22. Deus havia falado para Samuel para Saul para não oferecer sacrifício, porque era o Samuel que deveria fazer. Porém, diz o texto que Saul ficou com medo e incrédulo ele foi e fez o sacrifício, porque o povo estava indo embora, ele ficou com medo de, tá vendo, Deus não está com a gente, porque Samuel não veio fazer o sacrifício, aí por isso ele mesmo fez, para que o povo falasse, agora Deus está com a gente. Aí ele desobedeceu a Deus, e aí Samuel disse assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, é isso. Deus está preocupado mesmo com o sacrifício. Aqueles sacrifícios, eles apontavam para uma vida de santidade, para uma genuína fé e um genuíno arrependimento. Agora, de que adianta o sacrifício se você desobedece a palavra de Deus sistematicamente? Então, não faz sentido. Esse é um primeiro ponto aqui, então, de adorar em espírito, de servir a Deus em espírito. É servir em verdade, adorar em verdade. Agora, adorar em espírito, servir em espírito, também tem a ver com servir pela fé, adorar a Deus pela fé. Como assim? Lembra, eu vou citar aqui um exemplo, Abel e Caim. Lembra que os dois fizeram ofertas para Deus? Abel apresentou lá um sacrifício e Caim trouxe do fruto da terra. Cada um trouxe a sua oferta para Deus, mas Deus rejeitou Caim. Por quê? Algumas pessoas dizem, é porque a oferta que Deus exigia era de sangue. Não tem nenhum versículo que diga isso. Tanto é que até em Levítico depois, Deus estabelece leis sobre como oferecer oferta de cereal como aquela que Caim ofereceu. Então Deus aceitava sim. Então não foi o tipo de oferta que Deus rejeitou, mas a maneira que foi oferecida. E aí a gente lê em Hebreus que Abel ofereceu mais excelente sacrifício porque fez pela fé. O que é isso? Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui em Efésios 2,8 a gente vê que a fé em Deus está em oposição à fé em nós mesmos. Não de obras. Que obras? As minhas obras. Eu fui salvo pela graça, por meio da fé, não por meio das minhas obras. Está vendo que está em oposição à fé em Jesus? Não é fé em Maria, em primeiro lugar. É fé em si mesmo. É confiança em si mesmo. Então, Abel ofereceu pela fé. Como que é isso? A fé está sempre associada a isso, a não confiar em si mesmo. Então, como é que Abel ofereceu? Está aqui. Está aqui do suor, do derramar do teu sangue. Porque o Senhor me deu a saúde para trabalhar. O Senhor me deu esse gado. O Senhor me deu a inteligência para cuidar dele. Então, eu estou entregando para o Senhor aquilo que é seu mesmo. Eu estou devolvendo o que o Senhor me deu. Porque tudo que eu fiz por meio do Senhor. Já Abel não foi pela fé. Está aqui, do suor do meu rosto, da minha inteligência, o quão bonzão eu sou, está aqui. Então, esse é o tema dessa semana, da confiança em Cristo, da salvação pela graça, da salvação por meio da fé, que é a confiança em Cristo, não em nós. Quantas vezes a gente pode fazer isso em relação à nossa salvação, achar que somos salvos por conta daquilo que fazemos,
E um exemplo disso é a crença na perda da salvação. Quando ouvem a gente, eu sou calvinista, falando que nós não cremos que a gente perde salvação, muitas pessoas falam que absurdo. O evangelho não dá para ser percebido pelo homem natural mesmo. O homem natural acha uma loucura. Lembra que Jesus falou, que Paulo falou, que o evangelho é um escândalo para o mundo? É um escândalo. Como assim? Não perde salvação? Não perde porque Jesus é o autor e consumador da nossa salvação. Não perde porque quem mantém a nossa salvação é Cristo. Não somos nós. Então, quando a gente fala isso e a pessoa fala, não, não, não. Martin Lloyd Jones explica assim, quem crê que perdeu a salvação hoje porque pecou, crê que ontem ele a tinha porque ele era bom. É simples assim. É simples assim. Simples assim. Então, quantas vezes as pessoas, quando a gente fala isso, então, que a gente crê que a gente não perde salvação, a gente não está dizendo que a gente crê que o crente pode pecar, que não vai acontecer nada. Assim como um filho que peca e o pai o disciplina, mas o filho não deixa de ser filho, mas o pai o disciplina. Só que, e com uma grande diferença, eu não consigo disciplinar o meu filho a tal ponto de conseguir moldá-lo para que ele faça o bem. Se ele estiver decidido a não fazer o bem, ele não vai fazer. Mas Deus, ele consegue. Ele consegue moldar os seus filhos para que eles abandonem o pecado e para que os seus filhos fiquem no caminho de santidade. Porque em Filipenses, Paulo diz que Deus gera em nós o querer e o efetuar. Ele tem esse poder de pegar o coração humano e mudá-lo. Arminianos oram assim, não é? Ó, Senhor, muda o coração do fulano. O que é isso? Deus, subjugue a vontade dele. Quebre o livre-arbítrio dele e faça com que ele creia. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo. Então, nós não confiamos em nós mesmos em relação à nossa salvação. Por isso cremos que Deus mantém a nossa salvação. Por isso não cremos em perda de salvação. Por quê? Porque Cristo sustenta a nossa salvação. E em relação a toda a nossa vida também, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nós cremos que é Ele quem faz. É Ele quem sustenta. É Ele quem nos dá a força para todas as coisas. Não a nós, Senhor, a glória, mas a Ti. Vou contra Ti, não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a minha confiança não está no poder humano, naquilo que os homens produzem para a guerra, mas a minha confiança está naquilo que o Senhor faz por mim. Essa é a grande essência da fé cristã. A grande essência da fé cristã é a confiança em Cristo e a não confiança em nós mesmos. Essa é a essência da fé cristã. Esse é um dos assuntos mais importantes, com certeza, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que o Senhor possa nos dar entendimento da tua graça, do teu evangelho, para que possamos andar em paz, confiando em ti e não em nós mesmos. Não sendo soberbos como os fariseus eram, porque eles confiavam neles mesmos. Nós te adoramos, nós te agradecemos e pedimos mais uma vez a tua bênção no nosso trabalho, na nossa casa e onde estivermos. Sê conosco, nos livre do mal e abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Gente, nós temos ainda, acho que 3 vagas ainda, 3 ou 2, eu não lembro agora, para a viagem deste ano para Israel, tá bom? Se você quiser ir, entre em contato com a Fernanda, o telefone dela está aqui embaixo na descrição. Deus abençoe, até a próxima.